Iremos falar hoje, iremos falar hoje sobre tragédia grega, sobre três de seus principais autores, Sófocles, Eurípides e Ésquilo. E vamos começar pelo Sófocles, que nasceu em 496 a.C. nas imediações de Atenas. Ele fez homenagem à sua terra natal na Ática. Ele morreu em 406 a.C. Ele não foi certamente pobre e nem recebeu educação esmerada. Ele tinha uma bela aparência e se aproveitou de experiências de palco que ele e a impropriedade que ele tinha em sua voz. Ele fez carreira de homem público, morreu aos 90 anos, e a imagem que deixou foi de uma existência sem muitos conflitos e dificuldades. Vencedor, venceu 24 vezes nos concursos dramáticos, a primeira em 469 a.C., derrotando o próprio Ésquilo. Das suas 123 peças que escreveu, sobrevivem 7 tragédias completas e o drama satírico Echineutai. Sófocles o aperfeiçoou a cenografia e a admissão do terceiro autor, mas uma das grandes contribuições dele foi ter dado à tragédia sua estruturação definitiva, que é o prólogo com a exposição dramática dos fatos, entrada regular do coro, que era uns homens que passavam, cantavam aqui, coro, e seguidos dos três autores. Já Ésquilo nasceu na cidade de Eleusis pelo ano de 525 a.C. O que de seguro se conheceu sobre a sua existência é ter sido combatente no campo da maratona e nas águas de Salamina. Era inevitável que nunca esquecesse sua participação nesta grande luta ao lado dos homens de seu povo e seus irmãos, um dos quais foi condecorado por valor e bravura em Salamina. Cada gênio revela um padrão de comportamento. O padrão do primeiro grande dramaturgo, tal como os de diversos dos seus companheiros posteriores, foi o de estar sempre colocado entre dois mundos ou princípios. Então, entre dois mundos, momentos. Então, cada gênio foi de estar entre dois mundos ou princípios, o que ele vai mais tarde transpor para suas peças, tudo parcialmente seu, em virtude de estar vivo em um dos períodos críticos da história humana. O clima e as relações entre os gregos e os persas tornaram-se mais tensas, e mesmo quando os persas foram derrotados, a Grécia começou a se encaminhar para uma nova crise. Sua cidade-estado torna-se um império. Atenas começa a adquirir mais poder do que lhe é possível utilizar com descrição. Observando também o declínio de um grande império como a Pérsia, foi levado acima de tudo a meditar sobre o destino das nações e dinastias. Dentro da própria Grécia, havia uma luta local entre a aristocracia e as massas compostas de cidadãos atenienses. Sem dúvida alguma, a política o absorveu com intensidade maior do que jamais podemos saber. Não obstante, é sua abordagem à religião e à ética que mais afetou a qualidade e o significado de suas tragédias. Seu primeiro aprendizado fora a imersão nos ritos e especulações míticas de Eleusis, a cidade onde nascera, e na qual, muito cedo, o iniciaram na adoração à mãe e deusa da terra Deméter. Nenhum dramaturgo se encontrou com tanta frequência nas encruzilhadas. Ésquilo ganhou 13 vezes o prêmio, né? Ele foi autor de cerca de 90 peças, e dessas somente chegaram até os nossos dias. Foram 7. Alguns aspectos importantes das tragédias são a exploração da profundidade da mitologia, a riqueza significativa de cada mito, do significado de cada mito que se escolheu para representar, e um alto padrão literário com instrumento do teatro. Ésquilo, momento,
A riqueza de cada mito eleito, como eu já disse, o padrão literário como instrumento de teatro. Ésquilo morreu em 456 a.C. Em Gela, na Cilícia. Agora em Eurípides encontramos a nós mesmos em suas peças. Descobrimos o drama moderno mais de 2000 antes de seu nascimento. Nascido em Salamina, de pais abastardos, acredita-se que foi amigo de Anaxágoras, Protágoras e Sócrates. Ganhou o prêmio nos concursos dramáticos apenas 4 vezes e uma após sua morte, com a trilogia, que inclui as Bacantes. De cerca de 90 peças de sua autoria, restam 17 tragédias. Eurípides foi inicialmente treinado para o atletismo, mas ainda que tenha obtido algum êxito, o futuro mestre da batalha mental breve cansou-se da sua profissão, dessa profissão no caso. Também é significativo que Eurípides tenha crescido entre os esplendores da adoração cerimonial. Fila, a aldeia na qual nascera, era renomada por seus templos, e como membro de uma das primeiras famílias atenienses, estava sempre os jovens escolhidos que participavam do serviço. Eurípides esteve estreitamente ligado à religião, permanecendo suscetível aos valores éticos da adoração religiosa até o fim de seus dias. E o seu fascínio como dramaturgo está neste dualismo entre o pensamento e a fantasia, entre a emoção e a razão. Em sua obra, os componentes da tragédia se ampliaram, admitindo o romanesco e mesmo o cômico como um espírito dos mais alertas que a antiguidade conheceu.